todos, sejam bem-vindos ao Núpia Escola Convidam, conversa autocompositiva com Marcos Aurélio de Freitas Barros. O tema de hoje será sobre negociação sobre direitos coletivos em tempos de pandemia do coronavírus. Marcos é um expert em negociação, é um colega do Ministério Público que vem se dedicando muito e há muito tempo à autocomposição, coordenador do núcleo permanente de incentivo à autocomposição do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Sem sombra de dúvida, eu posso dizer que é o núcleo que tem a melhor configuração, a melhor forma de trabalhar hoje dentro da realidade dos núcleos do Ministério Público brasileiro. E é uma inspiração para todos nós que fazemos parte da autocomposição do Ministério Público brasileiro. Marcos também é coordenador da Escola Superior do CEAF, do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Marco também é atual coordenador, diretor do Colégio de Diretores de Escola do Ministério Público do Brasil, além de ser promotor de justiça da Infância e Juventude de Natal, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Natal. Marco é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado pela Universidade de Compostela, de Santiago de Compostela, na Espanha, doutorando na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e autor de alguns livros jurídicos, dentre os quais o último, esse aqui, dos litígios aos processos coletivos estruturais, que será, inclusive, sorteado um exemplar hoje para quem está participando do evento. Doutor Silvio está balançando ali a mão, mas eu acho que ele tem que ser até afastado do sorteio, senão vai ficar sob suspeita. Nem eu, nem você podemos receber, nem o autor, senão vão dizer que tem marmelada, doutor Silvio. Mas nossa eficiente equipe aqui da escola, Gabi, Daniela, Isabel, já viram que tem um sistema de sorteio aí eletrônico pela plataforma, pela própria plataforma de inscrição. E aí será feita. Então, feita essa apresentação inicial, grande colega Marcos Aurélio, a palavra é toda sua. Aquela expectativa que a gente vem repetindo aqui. Essa é a 4ª edição do Conversa Autocompositiva. E a gente vem naquela configuração, né? O expositor falar 25, 30 minutos, média aí 30 minutos, depois a gente passa para os debates, 1 hora de debate, né? Doutor Guilherme já disse que trouxe várias perguntas de bolso para lhe apertar, mas eu disse, não tem aperto com o Marco não, que para qualquer problema ele tem a ferramenta ou o martelo ou a chave de fenda adequada. Marcos, a palavra é toda sua, nos brinda aí com sua exposição, amigo. Seja bem-vindo ao Ministério Público de Pernambuco. Bom, meu amigo Fabiano, inicialmente eu queria agradecer o convite, eu queria dizer que era uma grande honra poder participar dessas conversas autocompositivas, que eu digo que já virou um evento do Ministério Público do Brasil. Eu acho que é um evento consolidado. Meu amigo Silvio Tavares, que eu tenho aí a honra de ter aí sua presença. Todos os eventos de Silvio são muito bem produzidos, são eventos de grande qualidade. Mas esse em particular, Silvio, eu tenho acompanhado, é um evento de extraordinária qualidade. Então, eu queria dizer que é um prazer muito grande poder participar, dividir com vocês algumas preocupações. Eu queria cumprimentar a todos os colegas presentes, a todos os integrantes do Ministério Público, algumas pessoas de fora, alguns alunos da Universidade do Maranhão, os alunos do colega Chay, cumprimentar o colega Chay, cumprimentar o Guilherme, dizer que ele come essa pipocazinha dele para ficar mais tranquilo na hora das perguntas. Mas, meus amigos, eu queria iniciar, já pode inclusive colocar a apresentação, mas eu queria falar um pouquinho, antes de começar, do meu lugar de fala. Na verdade, para mim é um prazer muito grande tratar sobre esse tema, primeiro porque eu venho
de uma experiência como promotor de justiça da tutela coletiva da infância. Então, eu tenho essa particularidade, eu tenho uma atuação muito focada na tutela coletiva. Estou afastado, mas continuo na execução porque eu acumulo a escola com a coordenação do núcleo. Então, eu participo diretamente de um núcleo operacional, além de coordenar o núcleo geral, que é um núcleo de negociação em causas complexas. Então, eu venho me especializando nessa matéria e, a partir daí, a ideia é dividir com vocês, vamos dizer assim, algumas reflexões que eu acho que serão, inclusive, reflexões sobre o próprio fazer do Ministério Público. Eu acho que são reflexões importantes e o momento, inclusive, é muito apropriado para essas reflexões. Se puder colocar a apresentação, Gabi, eu agradeço. Não sei se já está para vocês, para mim ainda não está. Bom, então, nosso tema, iniciando aqui a nossa exposição, ele trata sobre 2 pontos, esse é o tema da exposição, mas ele trata sobre 2 pontos que eu considero muito importantes para uma reflexão do sistema de justiça em geral e do Ministério Público em particular. Um dos pontos são os direitos coletivos. Eu considero os direitos coletivos um desafio porque são direitos em que não é suficiente apenas lei para que eles sejam protegidos. A gente precisa ter uma ideia de que são direitos que a norma abstrata, a lei, ela não consegue proteger suficientemente esses direitos. Esses direitos, eles dependem de mais. Eles dependem, além de lei, eles dependem de toda uma organização do Estado. Eles dependem de uma série de ações do Estado. Eles dependem de uma visão do Estado em movimento. Eles dependem de políticas públicas. Então, um primeiro ponto que precisa ser bem definido é que nós vamos ter que tocar necessariamente na necessidade que o Ministério Público tem de controlar, de induzir políticas públicas. E esse é um tema importante, por quê? Porque por muitos anos esse foi um tema estranho ao direito. Foi um tema tratado na ciência política, na ciência da administração, na gestão pública, mas nesse século, com o amadurecimento da Constituição de 88, ele é um tema nuclear para o sistema de justiça. Porque muitos direitos fundamentais, eles só se efetivam se houver essa organização do Estado, se houver políticas públicas. Tanto é verdade, eu gosto de citar essa imagem, que é uma imagem da campanha da fraternidade do ano passado, que toda a campanha da fraternidade ela girou sobre o tema fraternidade e políticas públicas. Mais do que isso, o lema da campanha da fraternidade está aí também escrito: serás libertado pelo direito e pela justiça. Ou seja, existe um papel do direito e um papel do sistema de justiça em relação às políticas públicas. O segundo tema, que é importante demais ser trabalhado, é o tema da negociação. Eu costumo dizer que a negociação é um tema mais próximo do Ministério Público. Nós fazemos negociação há mais de 30 anos. O compromisso de ajustamento de conduta já é uma marca registrada do Ministério Público. Mas eu costumo refletir e até perguntar: será que as nossas negociações estão sendo realizadas com a qualidade que se espera? Será que as negociações elas têm alcançado os impactos sociais que se espera? Por que eu digo isso? Primeiro, porque tem uma pesquisa que foi realizada pelo CNJ em 2017, que demonstrou uma coisa que todos nós sabemos, que a maior dificuldade da tutela coletiva é a execução. Ou seja, os acordos e as decisões, eles têm tido muita dificuldade para a sua implementação. E aí eu lembro bem também de um professor muito especializado em negociação, chamado Ian Doucet, que ele diz o seguinte nos seus cursos, que nos Estados Unidos existe uma pesquisa que demonstra, e os Estados Unidos são mais avançados em termos de métodos adequados à solução de conflitos, que 95% dos negociadores
realizam negociação de forma artesanal e intuitiva. Eles não são capacitados, preparados em negociação. E aí é o que eu quero chamar a atenção. Eu costumo dizer muito essa frase: negociação hoje não é para amadores. Negociação hoje exige um procedimento, exige técnicas que podem favorecer a negociação. Eu costumo dizer que a régua que vai medir se você é um bom negociador ou não, não é a quantidade de acordos que você consegue celebrar. É a quantidade de acordos que são cumpridos, de impactos sociais relevantes que a sua atuação consegue resultar a partir da negociação. Você pode passar, por favor, Gabi? Isso se torna mais evidente quando a gente percebe que nós estamos vivendo um momento em que o paradigma da consensualidade ele já se instalou. O novo CPC ele não fala em negociação, mas ele admite a negociação. Ele é mais centrado na mediação e na conciliação. Mas é sintomático, ele admite, ele estimula a negociação, inclusive fora do processo, no artigo 3º, mas é sintomático que a norma, a regulação que trata especificamente da negociação, seja uma norma do Conselho Nacional do Ministério Público, a Resolução 118 de 2014, que tratou de regular a negociação, dizendo que a negociação ela é adequada para aquelas controvérsias ou conflitos em que o Ministério Público atua como parte, ou seja, muito próprio para a tutela coletiva, para aquelas situações em que o Ministério Público ele é parte. Assim também para resolver conflitos internos, quando há atuações conjuntas, negociar, como é que você conduz essa negociação, e ele prevê também os núcleos permanentes de incentivo à autocomposição. Você passa, por favor, Gabi. Dito isso, eu dividi a exposição em 3 partes. Eu acho que é muito importante a gente iniciar, para compreender a importância desse tema, a gente fazer um exame de como a pandemia, já que a gente é um dos focos do nosso trabalho, ela tem interferido nas políticas públicas, na tutela coletiva, e, em particular, no Ministério Público. A gente sabe que a pandemia hoje tem sido, você pode passar, por favor, Gabi, tem sido rotulada como a maior crise da atual geração. Ou seja, ela é uma crise gravíssima, inclusive com alto grau de circulação do vírus, de impacto no sistema de saúde, o que tem gerado aí um número muito alto de letalidade. Nós chegamos agora, hoje, já chegamos a 65 mil mortes no Brasil, mais de 500 mil de mortes no mundo. Enfim, e aí eu trago para vocês uma reflexão que não é minha, é do ministro Luiz Roberto Barroso, onde ele tenta traçar como essa pandemia ela tem impactado no sistema de justiça. E o Supremo já teve a ocasião de decidir mais de quase 3.700 casos só sobre a pandemia nesse primeiro semestre. E ele dizia o seguinte, que a pandemia ela tem inicialmente uma dimensão sanitária, ou seja, ela gera necessidade de um reordenamento do sistema de saúde. A saúde é impactada fortemente pela pandemia, gerando aí uma necessidade de isolamento social. E esse isolamento, por sua vez, cria uma crise econômica. O Brasil, que vinha voltando de um período de recessão econômica lentamente, agora entra de novo numa recessão econômica. Além disso, suspensão de contratos de trabalho, extinção de contratos de trabalho, uma crise social. E essa crise social gera necessidades de auxílio emergencial, que, por sua vez, gera um déficit fiscal altíssimo. Ou seja, nós estamos lidando com a realidade, com um panorama sombrio, que em que o Estado ele fica com poucos recursos, inclusive para investimentos. E dentro desse cenário, esse cenário, naturalmente, ele impacta em todas as instituições. E não é diferente no próprio fazer do Ministério Público. Por quê? Porque ele impacta em todas as políticas públicas. Todas as políticas públicas são atingidas com esse cenário da pandemia. Tanto é verdade que, recentemente, alvo de muitas críticas, o CNMP ele editou uma resolução conjunta tentando disciplinar a atuação do Ministério Público em matéria de políticas públicas. Apesar dessa tentativa, a gente sabe que todo dia tem chegado questões que envolvem tutela coletiva, problemas complexos.
Eu cito apenas um aqui, que foi no começo da pandemia, quando, independente de qualquer viés ideológico, mas é um fato objetivo, quando se quis estabelecer uma campanha Brasil não pode parar. Uma campanha que, na verdade, ia de encontro à ideia de isolamento social. Essa campanha, o Supremo entendeu que ela poderia gerar, inclusive, um genocídio. Ou seja, como o sistema de justiça ele não vai reagir a uma situação como essa? Como é que ele não pode... são questões que vão chegar na mesa do Ministério Público. Eu até lembrei aqui de uma expressão que é de um pensador camaronês chamado Achille Mbembe, que ele fala de necropolítica, ou seja, as respostas que o Estado vão dar a essa crise são respostas que necessariamente vão chegar no âmbito do Ministério Público. Você passa, por favor, Gabi. Então, o que é que eu quero tratar com vocês? Eu queria traçar com vocês um cenário, inicialmente um cenário hipotético, ou seja, mas muito real já. Esse estado de coisas, ele vai fazer com que venham muitos desafios, muitos casos vão chegar no Ministério Público. Na verdade, eu até discuto muito isso. A pandemia, algumas pessoas chegam a dizer que ela é um problema conjuntural. Eu digo que não. Que não é um problema conjuntural, porque ela só revela como as políticas públicas eram fragilizadas. Eu acho que ela revela a fragilidade das políticas públicas, mas ela também, a conjuntura aprofunda a crise do Estado, a crise das políticas públicas e como o Estado vai responder aos problemas que vão aparecer. É só a gente lembrar, por exemplo, em termos de educação, da necessidade de cumprimento do calendário escolar. Alguns municípios vão ter uma dificuldade maior, porque, como eu falei da crise econômica, naturalmente muitas crianças vão sair da escola privada e vão ter que vir para a escola pública. E esse cenário aprofunda a dificuldade de se pensar em calendário escolar. Se a gente pensar na saúde, a saúde hoje, os planos de contingência, a necessidade das cirurgias eletivas que estão represadas e que vão vir num volume muito grande para serem organizadas, é outro desafio. Se a gente pensar na assistência social, o aumento do número de pessoas com vulnerabilidade, se a gente pensar na segurança pública, porque naturalmente essa vulnerabilidade pode aumentar os índices de violência, e se não houver uma resposta do Estado, poderá se pensar até em barbárie. E nós temos, inclusive, vivenciado situações, para a gente pensar um pouquinho, eu queria que vocês pensassem, inclusive, nos problemas que vocês têm na mesa, que outras questões que nem têm relação com a pandemia, como, por exemplo, a violência policial, que nasceu lá nos Estados Unidos, que está rodando o mundo, uma discussão sobre o racismo estrutural, sobre a possibilidade dessa violência envolver práticas policiais que decorrem de um racismo estrutural e haveria uma necessidade de uma atuação mais ampla para que essas práticas fossem debeladas, fossem retiradas. Ou seja, nós estamos diante de um cenário que aprofunda os problemas coletivos e, naturalmente, o Ministério Público, como expoente da tutela coletiva, ele vai precisar lidar com eles. Você passa, por favor. Mas, além dessa situação, eu queria tratar ainda, para vencer essa primeira parte, de 4 casos reais, que não são decorrentes da pandemia, mas são aprofundados pela pandemia, que já estão aí pelo Poder Judiciário e que podem servir de norte para as nossas reflexões. O primeiro deles, em São Paulo, uma discussão muito grande sobre o problema das políticas de acesso ao ensino infantil, problema gravíssimo de vaga em creche e pré-escola, que gerou uma decisão emblemática do Tribunal de Justiça de São Paulo, inicialmente uma decisão determinando 150 mil vagas, e o mais interessante, ela determinou um órgão auxiliar, ela determinou um comitê formado sob a presidência da Coordenação da Infância e Juventude, que tinha acesso aos planos feitos pelo município, e esses planos ele discutia com a sociedade, com os outros poderes, e informava o juízo, para que o juízo fosse acompanhando esse problema de vaga. Houve um avanço muito grande. Em 2017 foi resolvido o problema de pré-escola, em 2017 foi feita uma negociação e foi firmado um acordo estabelecendo apenas vagas de 0 a 3 anos em creche, 85.500 vagas, ou seja, negociação resolvendo problemas numa dimensão mais ampla. Nós tivemos um outro caso, esse caso fui eu que acompanhei, inclusive a convite de Guilherme, eu até expus aí no Ministério Público de Pernambuco, que é um problema muito grave que nós vivenciamos aqui, de total necessidade de reestruturação do sistema socioeducativo do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, nós tivemos a total instalação do caos mais absoluto que vocês possam imaginar. Nada funcionava para ser... E o problema, ele acabou sendo aprofundado
por uma atuação do Ministério Público, do sistema de justiça em geral. Eu até me orgulho, porque houve atuação na época, mas hoje, me dando uma de comentarista de retrovisor, hoje eu acho que a nossa atuação não foi adequada. Por quê? Porque nós atuamos como ilhas, nós atuamos nas unidades socioeducativas pedindo a interdição por falta de condições. E, na verdade, o que aconteceu? Quando uma era interditada, explodia outra. Por quê? Porque o problema não era de uma unidade. O problema era do sistema como um todo. Então, nesse trabalho, houve uma intervenção, foi feito um trabalho de base estrutural, de reestruturação, onde foram feitas reformas, contratações temporárias, tem um concurso previsto para esse ano. Inclusive, houve uma lei que criou um plano de cargos e que deixou de existir a Fundac, que era a fundação responsável, e passou a existir a Fundase. Houve uma total reestruturação desse trabalho, ou seja, um trabalho muito amplo de acompanhamento do sistema socioeducativo como um todo. Outro exemplo é o das filas ortopédicas no Ceará. Esse foi um exemplo da Justiça Federal, em que a juíza, verificando um problema objetivo, o problema era que não havia filas, o problema era que as filas eram determinadas por decisões judiciais, havia uma máfia de prótese, então o problema não é individualizado, o problema é de organização das filas. Então ela trabalhou isso. Recentemente o STJ, está ruim de ver aqui no final, ele deu uma decisão num caso, só tem 2 decisões do STJ sobre o tema, mas sobre acolhimento institucional, onde nessa decisão o STJ disse o seguinte, o juiz não acatou uma ação civil pública do Ministério Público do Ceará, julgou liminarmente improcedente, e ele disse, não, o problema é complexo, não é um problema só do município, porque aqui era a aplicação de uma regra. Qual era a regra? O tempo de acolhimento. A legislação atual diz que o acolhimento é no máximo 18 meses, a não ser situações excepcionais. E não se conseguia, por quê? Porque a política de assistência social, de proteção social especial, precisava ser completamente reformulada. E o STJ disse, devolva o processo, anula a partir da citação e colocou essa bomba, vamos dizer assim, nas mãos do sistema de justiça. Eles vão ter que, a partir daí, dar um andamento estrutural a um processo que, na verdade, iniciou até em relação a uma pessoa, só eram 10 processos, ele reuniu todos eles, para que fosse estabelecido o problema, discutido o problema de família acolhedora, o problema da reestruturação dos vínculos, ou seja, o problema de forma mais ampla. Você passa, por favor? Então, é nesse cenário de problemas graves que eu queria trabalhar com vocês o seguinte, quais são as situações que a gente verifica? Os problemas mais graves são aqueles que envolvem as próprias estruturas, que são esses exemplos que eu trabalhei. Ou seja, quando você trabalha que o problema, a causa do problema é uma estrutura burocrática, um sistema público, uma política pública que são inadequados para os serviços públicos. Então, essa é uma dimensão da atuação em políticas públicas que é muito importante. Além disso, outros casos que chegam menos frequentes é quando você não tem uma política pública, eu acho que no Brasil a gente tem política pública para quase tudo, ou quando a política não é implementada. Ou então, quando você não tem nenhum problema de estrutura, a estrutura está adequada, mas a política que é implementada se mostrou inadequada. Enfim, e como o Ministério Público agir nessas situações? Você passa, por favor? Como o Ministério Público ele pode, diante desses problemas de políticas públicas, como é que ele pode alcançar resultados sociais mais significativos? Você passa, por favor? O primeiro passo, aí a gente chega na segunda parte, é entender que tipo de problema está sendo colocado para consideração do Ministério Público. Que tipo de litígio é esse? E quais são as necessidades desse litígio? Como trabalhar com eles na tutela judicial ou, particularmente, na tutela extrajudicial? Porque eu estou diante de uma modalidade nova, daqueles que eu chamo de litígios estruturais. Você passa, por favor? Então, o que é que eu digo? Então, a primeira ideia, para a gente entrar no foco da questão, é que a gente tem que ultrapassar uma ideia consolidada, que era sempre se trabalhou com tutela coletiva a partir de uma classificação de direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos. Essa classificação ela foi importante historicamente, mas hoje ela não tem nenhuma importância. Hoje ela tem que ser abandonada. Hoje a necessidade é que a gente estude o litígio. Pouco importa saber em abstrato se o direito é difuso, coletivo ou individual homogêneo. O que importa é a gente saber concretamente como o litígio aconteceu, quais as características dos litígios. E eu vou explicar por quê.
Os litígios, eu costumo dizer que eles podem ser simples ou complexos. Os simples são aqueles que a gente resolve juridicamente. O caso lá da campanha, Brasil não pode... É simples, é saber se ela é constitucional ou inconstitucional. Mas há muitos conflitos, como esses que eu listei há pouco, que são econômicos, que envolvem orçamento, que são sociais, que são políticos, são conflitos mais complexos. E são conflitos que atingem grupos, são conflitos policêntricos, de forma diferente. São conflitos onde você pode identificar que alguns grupos são mais atingidos do que outros. Que alguns grupos têm, inclusive, perspectivas diferentes sobre o litígio. E que não dá para a gente... O Ministério Público ele é um tutor de uma sociedade homogênea, não é. Ele atua perante uma sociedade onde tem grupos específicos que são atingidos por determinadas lesões, por determinados litígios, e esses grupos têm que participar da solução desses litígios. E alguns grupos, inclusive, com interesses antagônicos. No caso que eu citei aqui do sistema socioeducativo do Rio Grande do Sul, teve gente que perdeu o emprego, que estava por questões políticas lá envolvidos sem trabalhar, teve gente que perdeu o emprego. Essas pessoas, logicamente, se levantaram em algum momento contra a intervenção. No caso das filas, você acabou com a corrupção, com a máfia, tinha gente se beneficiando daquele modelo. Isso tudo foi objeto de ataque. Haviam grupos que foram mais severamente atingidos. Então, são litígios que vão se alterar pela complexidade, pelo grau de conflituosidade. É aquilo que eu disse, a lei não é suficiente. Você vai precisar haver um trabalho de concretização dessa lei. Um trabalho do Ministério Público, através do processo, através do procedimento, identificar qual é o tempo, o modo, o grau de estruturabilidade, em que medida isso pode ser, através de uma interpretação, percebendo que o texto é diferente da norma. A norma é o resultado da interpretação à luz dos fatos e da Constituição. Vão ser necessárias soluções estruturais, políticas públicas, orçamento, e aí a gente chega. São situações onde a solução consensual ela se apresenta muito mais adequada. Você passa, por favor. Então, dentro desses litígios, eu vou passar muito rápido, uma visão que não é minha, do professor Edilson Vitorelli, que fez o prefácio do meu livro, que ele é um autor que eu respeito muito. Ele disse, olha, hoje a gente tem que estudar os litígios e tem que dividir 3 tipos de litígios. Os litígios eles podem ser globais, ou seja, são litígios mais fáceis de trabalhar, porque o dano coletivo ele é relevante, mas o dano individual não é relevante. Aqueles pequenos danos ao consumidor, que o indivíduo não se interessa de buscar, e aí é mais fácil a autocomposição, não tem tanto interesse individual envolvido. Mas esses 2 outros já são mais complexos. Os litígios locais são aqueles que atingem uma comunidade. O dano coletivo ele é relevante, mas o dano individual também é relevante. Mas ele atinge uma comunidade mais específica. Um grupo de pessoas que são mais atingidas e que têm determinados laços de solidariedade que fazem com que eles entendam, eles tenham a mesma perspectiva sobre o litígio. É como se você estivesse trabalhando com a reforma de uma delegacia de polícia, que está em condição subhumana, em condição degradante. Os principais atingidos são os presos. Os principais atingidos são aquelas pessoas. Então, e elas estão sofrendo mais ou menos da mesma forma. Mas é diferente desses litígios irradiados. Esses são mais complexos ainda. Por quê? Porque o dano coletivo ele é relevante. O dano individual é relevante, os grupos têm interesses, mas não existe esse laço de solidariedade. Os grupos envolvidos, eles têm perspectivas diferentes sobre o modo, sobre o litígio, ou seja, sobre a forma, o modo de solução desses litígios. A maioria desses exemplos que eu passei são litígios irradiados, em que nem sempre essas pessoas vão ter a mesma ideia, ou seja, os trabalhadores da política, a sociedade em geral, as famílias que precisam ter seus vínculos reestruturados, as pessoas que estão em situação irregular, enfim, todas elas vão ter perspectivas diferentes. Você passa, por favor. E aí eu chego numa categoria de litígios irradiados que, para mim, é mais importante ainda a gente traçar, que são os litígios estruturais. Os litígios estruturais são aqueles que vão se diferenciar pela causa do problema e pela solução. Quando é que eu estou diante de um litígio estrutural? Eu estou diante de um litígio estrutural quando o problema é estrutural, ele nasce do funcionamento de uma estrutura pública, de um sistema público, de uma política pública. A razão do problema, a causa, é
um problema estrutural. E a forma de solução desse problema, a forma de resolver esse problema, é através de uma tutela de reestruturação. Ou seja, é diferente de você agir quando há só um ato ilícito ou um ato danoso, em que toda atuação envolve um ato em si, uma responsabilização, uma tutela preventiva relacionada a um ato. Aqui não. Aqui a gente está diante de uma situação, de um estado de desconformidade, que você precisa reestruturar. Ou seja, é uma atuação mais ampla. Ou seja, precisa reestruturar o sistema socioeducativo, precisa reestruturar as filas de cirurgia ortopédica, precisa reestruturar o acesso ao ensino infantil em São Paulo. Enfim, são questões que envolvem uma intervenção mais continuada, mais ampla. São litígios aí complexos, policêntricos, mutáveis, envolvem interesse. E aqui a grande questão é como resolver esses conflitos. Qual é a melhor forma de resolver esses conflitos? Eu tenho definido no meu livro que a melhor forma é o promotor de justiça, o sistema de justiça, agir como gestor de interesses. Perceber que cada um desses grupos envolvidos são grupos de interesses. Eles vão apresentar interesses e dentro da moldura legal, dentro dos interesses que forem legítimos, o nosso papel vai ser acomodar esses interesses, principalmente a partir de uma negociação. Vocês vão entender isso um pouquinho mais na frente. Por que eu digo isso? Porque é muito comum a gente agir no modelo mais vertical, de imposição de soluções. Eu chamo do modelo comando e controle. A gente, na solidão do gabinete, dizer tem que fazer isso, recomendação para isso, recomendação para aquilo, determine que faça isso, que faça aquilo. E aí a gente começa a ter uma dificuldade, que é a dificuldade resultando da teoria das capacidades institucionais. Nós não temos capacidade para dizer ao administrador quais são as providências concretas que ele tem que tomar em determinadas situações, porque nós não conhecemos a floresta, muitas vezes. Então, o que eu tenho trabalhado é a ideia de a gente passar a atuar como gestor de interesses. A partir, você passa, por favor, de um procedimento, ou até de um processo judicial, isso serve para os dois, que seja bifásico, que tenha duas fases. Uma primeira fase, onde você vai partir do problema, da situação consolidada, do estado de desconformidade, alguns chamam de estado de coisas inconstitucional, que você vai conhecer esse problema, vai ouvir os grupos interessados, vai buscar uma solução mais legítima e vai alcançar uma primeira decisão ou acordo, de preferência, que tem duas finalidades. Primeira finalidade, reconhecer que o problema existe, o que é fácil. Segunda finalidade, indicar qual é a situação almejada, qual é a situação que vai resolver esse problema. E a terceira situação é estabelecer um plano, um regime de transição, para que você saia do estado de desconformidade e consiga chegar no estado almejado, no estado ideal. Só que o grande detalhe é que a nossa atuação não pode parar aí. Esse é um outro problema muito comum, principalmente nos procedimentos. Isso aí, o acordo é encaminhado para o conselho e a gente acha que terminou. Ou seja, esse acordo ele é apenas o primeiro passo para a solução do problema. O que eu tenho defendido é a necessidade de um procedimento administrativo, ou se for uma decisão judicial, de uma execução. E nessa execução, se utilizar um modelo que eu chamo de experimentalismo democrático. É uma espécie de modelo de tentativa e erro, onde esse regime de transição ele vai ser testado. Ou seja, você vai, a partir de estruturas auxiliares, como aconteceu lá em São Paulo, ou do próprio Ministério Público, acompanhar como é que está se dando essa implementação desse acordo. E no curso dessa implementação, naturalmente, vão acontecer novos acordos. No caso lá do sistema socioeducativo, foram 4 acordos na fase de execução, até que se chegue no final, que é a reestruturação. Você passa, por favor? Em todas essas duas fases, indiscutivelmente, a autocomposição, a solução negociada, ela traz muito mais vantagens do que a solução imposta. E se a gente conseguir fazer uma negociação de qualidade, a gente vai conseguir resolver esses problemas que são complexos, mas que exigem respostas complexas. E aí o que é que eu chamo a atenção? Você passa, por favor. O primeiro passo para a gente entender a negociação, e essa é a última parte, é a gente vencer primeiro um mito que hoje já não tem muito sentido, que é a ideia de que os direitos coletivos eles são indisponíveis, então não caberia negociação em face deles. O artigo 3º da Lei de Mediação já diz claramente
que os direitos indisponíveis, desde que transigíveis, eles comportam autocomposição, inclusive exige a presença do Ministério Público. Então, a lei já resolve. Além disso, é isso que eu quero mostrar para vocês. Como os direitos, a proteção legal não é suficiente, existe um grande espaço de definição do tempo, do modo, do grau de estruturabilidade, do plano. Então, é nesse espaço que o Ministério Público vai negociar. Isso é tão importante porque ele remete a uma mudança, inclusive na própria finalidade dos nossos processos, dos nossos procedimentos. Eu costumo dizer que muitas vezes, eu venho da tutela coletiva, a gente usa o inquérito civil, por exemplo, para coletar provas para uma futura ação civil pública. E, às vezes, chama o órgão supostamente violador, muitas vezes com um TAC pronto, e faz quase como um contrato de adesão. Ou você assina, ou eu entro com a ação, de uma forma muito vertical. Ou seja, isso é totalmente contrário ao paradigma da consensualidade. O que eu tenho definido aqui é que a negociação você já pode entrar com um procedimento pensando na negociação, cujo objetivo do procedimento não é entrar com ação civil pública, mas buscar o que a gente chama de consensos emancipatórios, buscar uma relação mais vertical, consensos emancipatórios que possam resolver o problema diretamente pelas partes, sem precisar do judiciário, através de meios de desjudicialização. Você passa, por favor? Então, isso altera a própria finalidade. Já entrei com ação civil pública pensando na negociação e uso a ação, inclusive, como elemento para isso. Então, a gente precisa entender a negociação. Negociação, ela nada mais é do que um processo de comunicação. Mas um processo de comunicação voltado a um resultado, que é a celebração do acordo. É uma negociação voltada a um resultado. Mas o mais importante, tão importante quanto o acordo, é o procedimento negocial. Esse meio aqui são as técnicas que você vai utilizar para que esse acordo seja celebrado. É por isso que eu coloco aqui embaixo que a negociação ela exige elegância ética, ela exige postura e ela exige compromisso com o outro, com os interesses do outro, com a alteridade. Se ela é um processo de comunicação, uma comunicação mal feita pode comprometer essa negociação e todas as outras negociações que o Ministério Público possa tentar entabular com a mesma parte. Por quê? Porque durante o processo de interação, a negociação ela requer uma comunicação adequada e uma atenção com o relacionamento. A gente precisa perceber que o Ministério Público ele vai lidar com gestores, que ele vai ter que reunir com eles várias vezes, vai ter que buscar várias vezes acordos diferentes. Então, se ele consegue estabelecer um bom relacionamento, isso vai gerar possibilidade de sucesso futuro. Você passa, por favor? O que é importante? Existem dois tipos bem marcados de negociação. Um primeiro tipo é esse do cabo de guerra, é o que a gente chama de negociação competitiva, ou negociação distributiva ou posicional. Aqui é um modelo ganha-perde. Quando um ganha, o outro perde. E é um modelo muito mais focado no resultado objetivo, no acordo. E muito centrado nas posições. Eu quero isso, e vamos brigar, vamos competir e vamos ceder aí, e muitas vezes sair, inclusive, insatisfeito. Mas é preciso lembrar que existe um outro modelo de negociação, que é a negociação colaborativa ou a negociação integrativa, que é voltada para a integração de interesses. Essa negociação já é baseada no modelo ganha-ganha. Ela é preferível. Ela é uma negociação que valoriza tanto o resultado objetivo, o acordo, quanto o resultado subjetivo, o relacionamento. Ela tem uma preocupação com o relacionamento. E ela não é focada nas posições, ela é focada nos interesses. Um detalhe, pode passar para o Ministério Público, o Ministério Público precisa conhecer as duas. Você passa, por favor, as duas. Por quê? Porque, embora de preferência ele deva valorizar, você volta, por favor, a negociação integrativa, algumas vezes a negociação vai ter que ser competitiva. É importante que a gente guarde, fundamentalmente, esses princípios, são princípios estabelecidos pela Escola de Negociação de Harvard. Primeiro princípio, separar as pessoas do problema. Na hora de negociar, é muito importante ser duro com o problema, mas ser respeitoso com as pessoas.
Ou seja, é muito comum, mesmo que você vá lidar com pessoas difíceis, com pessoas agressivas, se você entrar no mesmo nível de agressividade, a sua negociação tende a fracassar. Você vai ter que conseguir diferenciar que, ainda que seja uma pessoa que eu processei, que eu não confio, ela é a pessoa por intermédio da qual aquele problema vai ser resolvido. Se você conseguir focar no problema e ela lhe trouxer uma solução que resolva o problema, independentemente da pessoa, está resolvido. Um segundo problema é, às vezes, a gente tentar um trabalho mais coordenado com as próprias instituições, os legitimados para a tutela coletiva. Eu costumo dizer que a legitimidade coletiva ela é ampla, concorrente e disjuntiva. Mas, às vezes, você tem órgão atuando demais, defensoria pública, às vezes, sindicatos, associações, e solução de menos, porque no meio de uma negociação, um outro legitimado vai e entra com a ação. É um outro problema que a gente tem que trabalhar. Segundo princípio, então, separar as pessoas dos problemas. Segundo, não negociar com base nas posições, mas focar nos interesses. Tem um exemplo da escola de Harvard, que é muito interessante, a maioria já deve conhecer, mas eu gosto desse exemplo, que é o exemplo de uma mãe que estava diante de uma briga de duas filhas por conta de uma laranja. E a mãe chateou-se, pegou a laranja, cortou no meio e deu metade para cada filha. E as filhas continuaram chorando. E aí ela perguntou por quê. A filha disse, não, eu queria a laranja para fazer um suco. E eu preciso das duas bandas da laranja. E a outra queria, não, eu queria a laranja para tirar a casca para fazer letrinhas. E eu preciso da... Ou seja, se ela tivesse procurado saber por que elas queriam, para que elas queriam a laranja, ela tinha saído das posições, eu quero isso, eu quero aquilo, e tinha ingressado nos interesses. O que é que motiva aquilo? Quais são as necessidades que estão por trás daquilo? E aí a gente vai perceber que a grande maioria das vezes, os interesses eles são comuns, e aí é fácil você resolver, ou seja, você está diante só de um problema de comunicação. Outras vezes os interesses eles são diferentes, mas eles são convergentes, você pode, esfregando as inteligências, resolver. E, por fim, você pode estar diante de interesses que são opostos. Só nesse momento é que você vai se valer da negociação competitiva, porque os interesses são opostos, não tem como acomodar. Terceiro princípio, gerar opções de ganhos mútuos. Aí você vai, a partir dos interesses comuns e diferentes, você vai esfregar as inteligências, usar a criatividade e crescer o bolo e pensar em opções de benefícios mútuos, pensar em opções para resolver o problema. E caso os interesses sejam opostos, buscar legitimidade para os critérios, ou seja, buscar critérios objetivos. Aí entra a lei, entra um estudo técnico, entra precedente, algum elemento. Vamos entender isso aqui melhor agora. Você passa, por favor. Chegamos aqui na última parte. Então, é muito interessante que a gente possa fechar essa exposição de hoje, entendendo que a negociação ela demanda um procedimento. E esse procedimento ele exige algumas fases, onde esses princípios vão estar presentes durante todo esse procedimento. Primeira fase, é isso que a gente está fazendo aqui. A primeira fase, o primeiro passo, é a aquisição de competência. O primeiro passo é entender, aprender as técnicas de negociação, aprender o procedimento negocial, entender o que se tem de conhecimento acumulado sobre a matéria. E aí, como há uma importância muito grande para o relacionamento e para a comunicação, eu costumo dizer o seguinte, que nós latinos somos muito empáticos, mas somos pouco assertivos. Os europeus já são mais objetivos, assertivos, claros, mas são pouco empáticos. Na negociação, a gente tem que ser as duas coisas. Tem que ser empático, mas tem que ser também assertivo, objetivo, claro em relação aos interesses. Feita a aquisição de competência, o segundo passo, planejamento e preparação. Antes de planejar, uma etapa até anterior, é você ter uma investigação adequada do conflito, mapeamento do conflito, estudos técnicos que lhe tragam um bom conhecimento sobre o conflito. Depois de mapeado o conflito, você sabe quais são as causas, sabe qual é a dimensão do conflito, a técnica a ser utilizada é uma técnica de gestão dos interesses. Então, nesse momento, você vai primeiro examinar os seus próprios interesses, o que é que lhe motiva, o que é que está por trás daquilo que você quer nesse processo. E mais do que isso, tentar imaginar quais são os interesses da outra parte. O que é interesse da outra parte? O que é que eu suponho que seja? E, além disso, uma segunda técnica é trabalhar a chamada Masa ou Batna, que é a melhor alternativa sem acordo, é o que a gente chama de plano B.
O que é isso? Você vai ter que estabelecer também qual é a alternativa que eu terei se o acordo não for firmado. Qual é a opção que eu terei se o acordo não for firmado? Qual é a alternativa? Porque isso vai ser a régua que vai medir se o acordo é bom ou ruim. Se a alternativa for melhor que seu acordo, você não firma. Se seu acordo for melhor que sua alternativa, você firma o acordo. Outra coisa importante, identificar os interessados, os stakeholders. Algumas vezes é importante você chamar a defensoria, é importante você chamar outros órgãos que possam, de alguma maneira, ter uma atuação atravessada ou superposta em relação àquela sua atuação. Então, se há outros órgãos que podem, de alguma maneira, trabalhar essa questão de forma diferente, talvez seja interessante você buscar esses interessados. Também é muito importante definir o local da reunião, os assentos. O professor Paulo Valério, ele costuma dar um exemplo de uma colega no Rio Grande do Sul que ia fazer uma negociação com o prefeito sobre uma unidade de acolhimento. Então, ela resolveu fazer, que estava em situação precária, resolveu fazer lá na unidade de acolhimento. E aí o prefeito, quando chegou lá, firmou o acordo em 2 minutos. Quando viu que realmente a situação era calamitosa, ele fechou o acordo. Muito importante também lidar com pessoas com poder de decisão. É muito comum, principalmente no judicial, nas audiências, quem está presente são os procuradores do município. E nem sempre eles sabem nada da política. Então, sempre pedir a intimação do gestor. Isso é muito importante, porque o gestor é que vai poder negociar com vocês. Você passa, por favor? Você passa, por favor, Gabi? Terceiro passo, o início do diálogo. Então, aqui é quando você já vai para a sessão de negociação. Na sessão, primeiro passo, já se preparar para lidar com pessoas difíceis. Existem algumas técnicas para aquela situação em que alguém vem de forma mais agressiva. A gente chama de ir ao camarote, parar um pouquinho, respirar e tomar um café, não se deixar manter no mesmo nível. Tem algumas técnicas que se chamam técnica do uso de perguntas. Você começa, e é isso, se eu entendi bem, porque isso faz com que o sangue circule lá para o pré-córtex esquerdo e você consiga voltar. E ele tem a outra parte também. Volta à situação normal de temperatura e pressão. Voltar a fim, será que eu entendi bem? Você recapitula um pouquinho, e são técnicas que são utilizadas para você voltar à situação normal. Sugiro também um ajuste prévio com os negociadores da equipe, porque muitas vezes tem as pessoas que estão do seu lado da mesa. Já negociei com o Ministério Federal, Estadual, o IDEMA, todos do meu lado no núcleo de negociação. Então você tem que fazer um ajuste prévio. Se houver algum ruído, ninguém está concordando em alguma coisa, para a sessão, e a gente resolve sem a presença das outras partes. Porque um ruído entre as partes que estão de um lado gera uma sensação de que se nem eles estão se entendendo, imagine eu que vou ter que negociar com eles. É gerar o rapport, que é uma conexão, uma empatia, é ser agradável, você deixar as pessoas mais à vontade. E nesse momento você vai conferir se os interesses da outra parte eram exatamente aqueles que você tinha imaginado ou não. Aí você vai começar a entender um pouquinho, já sabe quais são os seus interesses, quais são os interesses da outra parte. Depois você passa para a fase seguinte, que é a fase da criatividade. Aí, numa espécie de brainstorming, que é outra técnica, vocês vão começar a pensar livremente opções. Como é que a gente poderia resolver isso? E coloca isso na mesa. Isso é o que a gente chama de técnica de crescer o bolo. Criar opções. O bolo vai crescendo para só depois você repartir. Você passa, por favor. Aí chega o momento de repartir o bolo. Ou seja, depois que as opções foram colocadas na mesa, você vai examinar as opções, e se os interesses forem comuns ou convergentes, você fecha o acordo. Se forem opostos, aí você passa para a negociação competitiva. Algumas vezes você tem que valer de zonas de possível acordo, ancoragens são técnicas da negociação competitiva, quando é preço, quando é indenização, quando é valor, critérios legítimos, lei, estudos. E aí você vem para a fase final, e eu termino nesse slide, com o acordo em si e o encerramento. Então, nesse momento, você examina a melhor opção, qual foi a opção que foi colocada. Se aquela opção for melhor que sua MASA, sua melhor alternativa sem acordo, seu plano B, você fecha o acordo. Se não, você não fecha o acordo e vai buscar a sua alternativa. Eu chamo muita atenção que, às vezes, a gente sempre pensa que a nossa alternativa é sempre entrar com a ação civil pública, e nem sempre é. Às vezes é levar o problema para uma audiência pública, levar o problema... A imagem é uma coisa que os gestores levam muito em consideração. Chama atenção também para o fetiche em relação ao TAC. Na nossa experiência, eu nem chamo de TAC e nem coloco multa. Porque eu fiz um levantamento, tem muitos procuradores do município, e no Brasil todo, orientando os gestores a não assinar TAC. E eu descobri por quê.
porque eles estão às voltas com muitas execuções de multas milionárias em relação a gestores que foram substituídos que não sabiam nem que essa multa existia. Então, para evitar essas multas, eles não querem que assine o TAC por conta da multa. E hoje a execução você consegue essa multa tão facilmente. Eu cheguei a fazer uma defesa no conselho, mas eu não me preocupo. Aí eu não chamo TAC, às vezes que a conduta está desajustada, isso é uma bobagem, mas eu tenho feito esse procedimento e tenho fechado muitos acordos em relação a isso. Até porque a tentativa é mais horizontal. Outra coisa que eu chamo a atenção, se não houver acordo, não é porque não houve um acordo no primeiro momento que você não tem resultados. Como eu disse, negociação é um processo de comunicação. Às vezes a parte vem tão imbuída com a litigiosidade que ela não fecha o acordo no primeiro momento. Mas você abriu um espaço de comunicação. E às vezes quando vai para a justiça, na audiência de conciliação, ela resolve fazer o acordo. Por quê? Porque você conseguiu estreitar, abrir algumas possibilidades, ela amadurece aquela questão e acaba fazendo. E no final, é muita preocupação com as cláusulas do acordo, com cláusulas processuais que vocês estudaram com o Zanetti, que é muito importante. E aí vem a etapa de implementação, de monitoramento. Você passa, por favor. E aí eu termino, meus amigos, tentando discutir um pouquinho com vocês sobre negociação, com uma frase que eu gosto de usar, que é uma frase de Einstein, porque, na verdade, essa conversa autocompositiva é mais um convite para a gente pensar em fazer um pouco diferente. E Einstein já dizia, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperar resultados diferentes. Se as nossas atuações na tutela coletiva não têm trazido os impactos sociais suficientes, porque os acordos muitas vezes não conseguem ser cumpridos, o desafio que eu coloco é, vamos precisar fazer um pouco diferente para tentar obter resultados diferentes. E aí a minha sugestão para vocês, agora já olhando para o futuro, é que a gente tome a decisão de fazer diferente. É que a gente, ao invés de botar esses grandes problemas para debaixo do tapete e só atuar com determinadas consequências que não resolvem os grandes problemas, que a gente possa usar a negociação como um meio para resolver os grandes problemas. Já dizia um autor americano, vamos lembrar, Colin Daivel, dizia o seguinte, para problemas complexos, existe sempre uma solução simples e necessariamente errada. Então, para problemas complexos, as soluções serão complexas, mas nós temos capacidade e inteligência para produzir essas decisões complexas que gerem a transformação social que se espera do Ministério Público. Com isso, eu agradeço demais a honra, a oportunidade de peço desculpa ter passado um pouquinho do tempo, meu amigo Fabiano, mas fica à disposição aí para todos os questionamentos. E muito obrigado novamente por essa possibilidade de interagir com um público tão qualificado. Marcos, primeiro de tudo, parabéns, bicho. Por nós aqui, eu acho que a gente passava 3, 4 horas escutando aí seu conhecimento. Você deu uma grande aula aí, falou de conceitos que Fred usa, como desconformidade, Fred usa, trouxe um novo conceito do Edilson Vitorelli aí sobre classificação dos direitos, né? O livro dele, né, que inclusive ganhou o prêmio de melhor livro do mundo, né? Melhor livro de direito processual do mundo, foi premiado o livro do Vitorelli. É uma marca para a nossa... De autores com menos de 40 anos. O livro dele foi considerado o melhor... Com menos de 40 anos, é verdade. Com menos de 40 anos. Mas, assim, foi a primeira vez que o Brasil ganhou e isso foi uma honra para todos nós que somos da área do direito, para a academia jurídica brasileira. Isso, quando a gente fala que faz direito, é um operador do direito brasileiro, você já passa a ser visto com outros olhos fora do Brasil. Então, o sentimento aí. E agora a gente vai passar para os debates aqui, para as perguntas. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Marcos, na verdade, começar aqui, depois passar para Guilherme, depois a gente passar para as outras pessoas. É algo que você colocou aí e me chamou bastante a atenção e me gerou a curiosidade sobre o que é que você pensa sobre isso. A gente tem aquele caso lá da Samarco, que até o Zanetti falou na última exposição que a gente teve, onde a execução dos acordos firmados, do termo de ajustamento de conduta firmado lá, foi terceirizado. Então, foi criada uma fundação, e a fundação, salvo engano, não
Fundação Renova, e ela que ficou em dentro desse acordo. Vamos dizer, o Ministério Público não teria ferramentas. E aí, o que é que você pensaria sobre isso, da gente começar a caminhar nesse viés de muitas vezes a gente não tem uma equipe técnica de contabilidade, de saúde, de meio ambiente, e a gente começar a envolver no cumprimento dos nossos acordos, a gente trazer quem é uma terceirizada, uma equipe técnica, uma instituição que seja especializada naquela área. Gostaria de escutar você um pouco sobre isso, sobre essa terceirização dessa fase de cumprimento do acordo, quer seja judicial ou quer seja um acordo ainda no âmbito do Ministério Público. Fabiana, essa sua pergunta é fundamental, interessante e importantíssima. Eu vou me valer aí de uma frase que é do professor Sérgio Cruz Arenhart. Ele diz o seguinte, ele diz que a tutela coletiva no Brasil, ela foi muito trabalhada em termos de legitimidade de coisa julgada. Então, se pensou muito, quando você pensa no processo coletivo, no início e no fim, na partida e na chegada, e se esqueceu do meio. Então, você acaba usando o mesmo procedimento individual, o mesmo processo individual, desde a petição inicial até a sentença. E isso é absolutamente incabível. A gente tem realmente que pensar em novas técnicas. Até porque o Ministério Público ele não vai ter estrutura para conseguir dar conta do acompanhamento dessas implementações mais complexas. O que é que eu sugiro? O que é a Fundação Renova? A Fundação Renova ela entra num conceito muito novo de entidade de infraestrutura específica. E é entidade de infraestrutura específica, que é um trabalho do próprio Zanetti, com Cabral, publicado na Revista de Processo, muito bom. Tem um ministro da Suprema Corte Argentina chamado Ricardo Luiz Lorenzetti, que também fala em microinstitucionalidade. O que é isso? É a necessidade que o Ministério Público tem, o sistema de justiça tem também, de criar estruturas auxiliares. Essas estruturas auxiliares, elas vão ter a responsabilidade, são estruturas com mais conhecimento técnico, com mais conhecimento sobre o problema, com mais interesse na resolução do problema. E essas estruturas, elas terão essa responsabilidade de quê? De fazer um acompanhamento, uma fiscalização do cumprimento, caso, por exemplo, o plano seja do próprio município, ou de construir esse plano, e de submeter esses relatórios para o Ministério Público, ou para o Judiciário, se for um processo judicial. Ou seja, essa solução, foi o que eu quis dizer, ela já aconteceu no caso das creches e pré-escolas de São Paulo, o início disso, quando se criou uma microinstitucionalidade, coordenada pela Coordenadoria da Infância do Judiciário, mas que tinha uma discussão com o Ministério Público, com a Defensoria, com a sociedade civil. E isso foi gerando novas decisões. A gente teve isso também no caso da Fundac, que virou Fundase, porque nós criamos, durante esse processo, não deu tempo de eu falar, um comitê interinstitucional de acompanhamento da intervenção, onde havia um acompanhamento de representantes do Ministério Público, do Judiciário, no primeiro momento da Procuradoria do Estado, para acompanhamento das decisões da intervenção. Eu escrevi um artigo recente, ele vai estar publicado agora no mês de julho, numa coluna do professor Henrique Mouta, do Empório do Direito, discutindo justamente esse caso dos acolhimentos. Eu como venho da tutela coletiva da infância, no Brasil todo, praticamente, a institucionalização de crianças virou uma regra. Quando ela passa a determinada idade, embora a lei seja uma regra objetiva, no máximo 18 meses, salvo situações excepcionais, isso virou uma regra. Por quê? Porque o Estado não consegue dar uma resposta em tempo, e porque a solução desse problema impacta em muitas instituições. Impacta na inclusão de serviços, como família acolhedora, impacta no trabalho de reestruturação de vínculos, impacta nos prazos do Ministério Público, da Defensoria Pública, do próprio Judiciário, para que os processos andem com a velocidade devida. E o STJ chegou e disse, olha, isso aqui é um problema estrutural, é grave, tem que ser colaborativo, e anulou desde a licitação e colocou lá. E eu fiz um artigo mostrando que realmente era um problema estrutural, mostrando que ele precisava ali trabalhar com criação de serviços e precisava também criar um fluxo que ordenasse o papel de cada uma dessas instituições para que aquela norma do Estatuto virasse realidade. Mas eu termino meu artigo trabalhando por vir. E como fazer isso? E a orientação que eu sugiro é exatamente essa, Fabiano,
que se crie uma estrutura auxiliar, ou que o município apresente uma forma de cumprimento e essa estrutura fiscalize, ou uma estrutura que acompanhe e, inclusive, ofereça aí possibilidades de construção dessa solução mais rente à realidade. É muito importante, daí, a importância da gente identificar esses grupos de interesse. Porque na hora que você identifica esses grupos de interesse, você vê muitas vezes que existem associações legítimas, que existem órgãos públicos que podem ajudar nessa situação. Então, essa ideia de criar uma microinstitucionalidade, de buscar uma estrutura auxiliar que auxilie na implementação, que produza relatórios qualificados, com sugestões de soluções que possam gerar novos acordos ou possam gerar novas decisões, se o processo for judicial, esse, para mim, é o caminho. Aí vocês vão me perguntar, e como é que você faz isso? Negociação processual, artigo 190 do Código de Processo Civil. Você está negociando sobre o procedimento, você está criando uma estrutura de procedimento para acompanhar a execução. Ou seja, você está se utilizando de uma técnica que já existe para o processo individual, que pode ser aplicada ao processo coletivo, mas que a gente tem que esfregar as nossas inteligências, eu gosto muito desse termo, para aproveitar essas técnicas, entender como essas técnicas podem ser úteis na nossa atuação. Então, você tocou, Fabiano, num ponto nevrálgico, importante. Nós precisamos fazer diferente. Aquele modelo comando e controle, que é um modelo em que, na solidão dos nossos gabinetes, nós dizemos, recomendo que faça isso. Eu vou dar um exemplo da minha experiência, no caso lá, eu acabo falando muito da Fundac. Na primeira coisa que eu vi, da primeira inspeção que eu fiz, relatório que eu fiz, era pedir um concurso público. Porque não tinha ninguém, era absolutamente desprovido de recursos humanos. Quando eu fiz uma investigação mais profunda, eu vi que tinha quase 4 mil funcionários, 3 mil funcionários na folha da Fundase, só que eles estavam cedidos para outros órgãos, não trabalhavam, enfim. A gente não era caso de concurso público. Ou seja, mas o que permitiu entender isso foi um aprofundamento da investigação, foi trabalhar com grupos que conheciam a problemática. Então, a importância desses grupos, dessas estruturas auxiliares e da utilização dessas que vem lá do direito americano, dessas entidades de infraestrutura específica. Esse é um caminho muito plausível para que a gente possa efetivamente trabalhar com questões complexas. Perfeito, Marco, perfeito. É a necessidade que eu digo da gente incluir novos atores e ter a consciência que não tem execuções, determinadas medidas que são mais complexas. Então, a gente tem que trazer novos atores que possam nos auxiliar nesse processo de concretização do direito. É aquela velha realidade, não adianta você só ganhar e não levar. Né? A gente tem que pensar na concretização real daquele direito que a norma protege, e a gente também, há 30 anos, vem lutando pelas as normas do direito coletivo. Marcos, tem uma pergunta aqui, que uma pessoa me fez aqui, que ficou curiosa, que foi o seguinte: você falou aí que lá no Rio Grande do Norte você deixou de utilizar o termo de ajustamento de conduta. Aqui também a gente utiliza muitas vezes só a nomenclatura termo de compromisso, ela é mais suave. Mas aí a curiosidade que um dos telespectadores aqui colocou foi o seguinte, qual seria a nomenclatura que vocês estão usando lá no Rio Grande do Norte? A gente tem utilizado, como eu tenho trabalhado mais especificamente com negociações em causas complexas, que envolvem muitas instituições, a gente tem usado termo de acordo interinstitucional. Mas pode ser termo de acordo. É só para evitar que não é incomum, eu digo isso porque eu tenho trabalhado diretamente com gestores públicos, alguns que reclamam, que acham que não estão com as condutas desajustadas, que não devem assinar um compromisso para ajustar suas próprias condutas. Então é mais uma questão simbólica. Mas ainda que seja ser simbólica, eu considero importante. Estigmatiza, né? Estigmatiza. E o político ele vive de imagem, né? O promotor ajustou a conduta do prefeito como se o prefeito fosse um menino para ter a conduta ajustada. Isso é o que eles relatam muitas vezes. E aí o termo de compromisso interinstitucional é algo muito mais construtivo
e algo muito mais que soa bem aos ouvidos. Né? Eu vou abrir para as perguntas. Doutor Guilherme aqui já tinha pedido desde quando a gente abriu aqui para formular uma pergunta. Eu vou começar com o doutor Guilherme e logo em seguida passo para o nosso diretor, doutor Silvio, fazer as perguntas também. Mas a primeira pergunta aí vai ser para o doutor Guilherme. Vi que Salomão ali já se inscreveu também. Então, vou passar para Guilherme, Silvio, Salomão, depois Isabel, promotora de infância lá de Caruaru. Doutor Guilherme, a palavra é toda sua. Marcos, tudo bom? Parabéns pela explanação, Marcos. Obrigado, meu amigo. A sua atuação lá no Sinase do Rio Grande do Norte serviu de norte aqui para a gente. Foi muito bom. Depois da sua vinda, a gente nunca mais tivemos aquele quantitativo lamentável de mortes dentro do sistema. Marcos, o Ministério Público, a Defensoria, associações, dentre outros, estão legitimados na propositura de ação civil. E o CPC também prescreve que a conciliação, a mediação, os outros métodos de solução consensual deverão ser estimulados por juízes, promotores, defensores, enfim. Então, eu vou usar o exemplo do Sinase, tá? Houve o plano decenal, foi construído, o Ministério Público participou dessa construção e hoje ele está no monitoramento e está ajustando com o Estado alguns pontos de adequação, inclusive dentro da própria instituição, na parte que o Ministério Público se comprometeu. Aí vem a Defensoria Pública e celebra uma negociação com o Estado, a determinado ponto. Aí a minha dúvida haveria a convergência de interesses, tá? A Defensoria acordou num ponto que há convergência. Nesse acordo, haveria necessidade de intervenção do MP? E segundo, o Estado chegando com este acordo com a Defensoria Pública obrigaria, digamos assim, o MP a arquivar o inquérito civil em curso na promotoria? São duas perguntas, tá? Essa é a primeira. Aliás, são três perguntas. A segunda, a gente sabe que a tutela coletiva ela abraça o princípio da solidariedade social. Aí você falou na sua explanação um exemplo da escola, eu vou usar esse exemplo nos dois próximos quesitos. Perguntas. Havendo uma migração considerável dos alunos da rede privada para a rede pública, decorrente da perda econômica e financeira dos pais, causada pela pandemia, por óbvio que a rede pública não suportará essa demanda que cada dia mais está aumentando. Você vislumbraria aí, neste caso, a possibilidade de aplicar a teoria de aumentar o bolo e flexibilizando as normas das diretrizes da LDB, ou você ficaria esses alunados sem aula? E a terceira pergunta é a primeira pandemia de todo mundo, aqui desse grupo, e agora a gente passou na área da educação por três fases. A primeira foi a discussão com relação às mensalidades que se pipocou no Brasil todo, na relação à privada. Depois, a qualidade dos ensinos remotos. E agora a gente está com outra demanda que está cada dia crescendo lá no centro de apoio, que é a preocupação dos pais com o provável retorno às aulas presenciais. Você vislumbraria aí nessa situação narrada o Estado querendo abrir as escolas querendo funcionar e os pais agora, em uma grande maioria, preocupados com o retorno dos filhos à sala de aula? São as três perguntas que eu queria ouvir a sua aula aí. Muito obrigado, viu, Luiz Guilherme, pelas perguntas, todas excelentes, desafiantes. E eu vou começar pelo seguinte: primeiro, dizendo que não é aula, é uma conversa aí bastante informal com os colegas. Mas, amigo, você me deu uma oportunidade ímpar de tratar de um assunto, para mim, muito sério. Justamente, nós, tanto internamente, como nas nossas relações com os outros legitimados, nós estamos acostumados a atuar como ilha. O que é que eu digo, o que é que eu costumo dizer? É que nós nos preocupamos, se nós somos de uma promotoria especializada, nós nos preocupamos com os desafios da nossa promotoria. E desde que seja cumprido aquelas medidas que nos é interessante para a nossa área, para a gente é suficiente. O que eu coloco é que alguns problemas, eles são maiores do que a nossa divisão de atribuições. Existem problemas que vão impactar, e a maioria deles, até porque envolve orçamento,
em várias promotorias. Inclusive agora, depois da pandemia, nós vamos ter problemas se nós continuarmos agindo de forma isolada, cada um tentando competitivamente puxar para o seu lado, nós vamos gerar essas atuações em que eu estou pedindo, a saúde pede tanto, a educação pede tanto, então esse já é um problema. E quando você pensa em outros legitimados, esse problema fica ainda maior, porque a gente tem lidado todos os dias, e à medida que órgãos como a Defensoria vão se estruturando, isso vai acontecer de forma ainda mais frequente, com atuações superpostas. O que é isso? Você está num nível de negociação, como você colocou, se eu entendi bem seu exemplo, aí vem a Defensoria e começa a fazer uma negociação à parte sobre o mesmo problema. Isso é muito sério, é muito problemático. Eu recebo muitas consultas sobre isso, porque gosto de tela coletiva aqui no Ministério Público, porque, na verdade, nós, a Defensoria, nós somos apenas representantes da sociedade. Quem é parte naquele procedimento, naquele acordo, é a sociedade. Então, se a Defensoria firmar, ela vincula a gente. A gente não pode chegar e dizer que esse acordo não vincula o Ministério Público, porque o Ministério Público não participou da feitura desse acordo. Não. O Ministério Público, a legitimidade é disjuntiva. Um ou outro pode atuar. Então, essa é uma questão muito séria, que exige, num primeiro momento, uma busca por uma atuação coordenada, chamar a Defensoria para conversar e vamos agir em conjunto, porque essa atuação, cada um buscando o seu protagonismo, ela gera muito mais problemas do que resultados. Mas se isso não for possível, aí eu tenho orientado, como muitas vezes acontece, que nós continuemos com nossas investigações e trabalhemos com a necessidade ou não de questionamento da atuação dos outros legitimados. Por exemplo, se for uma ação ajuizada pela Defensoria, ou se for um acordo, nada impede que a gente entre com a ação ou busque um acordo mais amplo do que a Defensoria, ou que questione o acordo da Defensoria. Ou que, a partir dos elementos que a gente conseguiu produzir durante o inquérito civil, identifique aquela obrigação que a Defensoria estabeleceu, aquela forma, não resolve o problema. Se a Defensoria vier a ajuizar uma ação, a Defensoria, ou a associação, ou qualquer outro órgão, aí o Ministério Público vai atuar necessariamente como custos legis. O que é que eu tenho orientado? É continuar com a investigação e trazer esses elementos durante o processo. Ou seja, o Ministério Público, como custos legis, trouxe que a melhor forma de resolver não é assim, é assado, é melhor negociar, às vezes pedir até uma suspensão do processo para continuar um processo de negociação, mas esse é um problema. Eu tenho recebido muitas consultas, as pessoas achando que não tem nenhuma vinculação com a atuação da Defensoria. Tem. Do mesmo jeito que a nossa atuação, que gere uma decisão, uma coisa julgada, que gere um acordo, ela vincula os outros legitimados, e os outros legitimados vão ter que questionar a nossa atuação. A mesma coisa acontece com o Ministério Público. Então, não sei se eu respondi, Guilherme. Nessa situação especificamente, a minha sugestão é tentar uma atuação coordenada para evitar atuações superpostas. Se não for possível, o Ministério Público manter a independência e se até assinar junto com a Defensoria, se o acordo da Defensoria for bom, ou seja, ele atende o interesse social que o Ministério Público quer preservar, ótimo. Se não for, ele partir para questionar as próprias soluções propostas pela Defensoria. Segunda questão, me preocupa muito, não foi dentro dessa perspectiva, a sua ideia de solidariedade, de trabalhar a solidariedade social. Porque eu vejo algumas vezes solidariedade social sendo usada para que outros entes se responsabilizem por obrigações que não são suas. A União se responsabilizando por obrigações que são do Estado. E o que é que eu gosto de trabalhar com vocês? Quando a gente pensa em políticas públicas, as políticas públicas, isso na saúde é muito comum. As políticas públicas elas já estão reguladas. Nós não estamos criando nada inexistente, não. Nós estamos partir de um trabalho em cima de uma regulação que já existe. Então, normalmente, nas políticas públicas, você já tem o que compete à União, o que compete aos estados, o que compete aos municípios. E eu acho, às vezes, complicado quando a gente usa a solidariedade social para exigir de um outro ente que não teria responsabilidade para aquele âmbito da política, para que ele passe a se responsabilizar por aquele âmbito. E aí desestrutura as outras políticas que ele tinha responsabilidade. Então, esse é uma situação, porque um dos pontos que eu acho importantes é respeitar
a formulação da política, respeitar como as normas que compõem a política, que é um ponto de partida que a gente tem que trabalhar. Aí você falou da solidariedade e falou do problema do calendário, né? da volta da vaga nas escolas e o problema dessa explosão. Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que a teoria da receita do bolo. Isso. Eu acho que nesse tema, se eu compreendi bem a pergunta, é muito importante a gente discutir casos. Eu fiz questão, até me demorei um pouquinho levantar casos para que a gente pudesse raciocinar em cima de casos. Porque a gente precisa partir a gente é muito acostumado a pensar que a lei dá as soluções. Na tutela coletiva, a lei não dá as soluções. A partir dos problemas, a gente vai construir as soluções. Então, a partir dessa referência, eu queria dizer o seguinte, Guilherme, nunca vai existir um modelo que eu possa lhe dizer assim, que você possa utilizar como receita de bolo, vamos dizer assim. Porque as situações contextuais, elas são diferentes. Se o problema for lá no ensino, que é responsabilidade do município, a solução para o retorno das aulas não vai ser o mesmo no município A em relação ao município B. Não vai ser o mesmo de Recife em relação a Natal. Em alguns lugares vai ser necessário aula no contraturno. Em outros lugares vai ser necessário estender o período letivo para o começo de 2021. Em outros locais é preciso pensar em mais professores para educação inclusiva, porque chegaram muitos alunos da rede privada que precisam de apoio na área da educação inclusiva. Então, cada realidade, cada contexto, e daí a necessidade do mapeamento do conflito, ele vai exigir soluções que precisam estar adequadas a esse contexto. Então, a necessidade de crescer o bolo, ela vai ser, de criar alternativas, de criar opções, ela é importante, mas ela não se resolve em abstrato. Ela precisa ter em conta as características do problema, ter em conta as possibilidades de efetivação daquele problema no contexto, e a partir desse reconhecimento inicial, aí sim, você procura crescer o bolo, pensar as alternativas, pensar as possibilidades. Às vezes já tem um concurso em andamento que você pode chamar alguém, às vezes você precisa fazer uma contratação temporária, às vezes você precisa fazer uma capacitação das novas pessoas, às vezes precisa criar uma sala nova. Então, são questões contextuais, são desafios que a gestão pública vai ter, que vai variar de desafio para desafio, de problema para problema. Por isso que eu tenho sugerido sempre soluções que sejam mais rentes à realidade, mais próximas da realidade, para que a gente possa trabalhar essa questão. Então, respondendo objetivamente, é importante crescer o bolo, é importante buscar alternativas que façam com que a gente tenha mais oportunidades de opções, mas não dá para criar essas opções antes de examinar o problema. É primeiro examinar o problema, identificar as condições de tempo, modo, estruturabilidade, e a partir daí você construir a solução. Não sei se eu lhe respondi, Guilherme. Respondeu. Faltou alguma. Marcos, a gente estamos com muitos colegas inscritos, aí eu vou pedir que na próxima pergunta, não dê nem a réplica aí para Guilherme, vou pedir que nas próximas perguntas tu tente condensar um pouquinho, curtar, para poder a gente ter mais colegas perguntando. Ok? Beleza, pode deixar. Eu vou passar aqui vou passar aqui numa ordem aqui logo. Sinara e Salomão, que está sempre nos prestigiando e sempre fazendo perguntas. Vou passar primeiro para Sinara, depois Salomão, depois Isabela. E aí vou seguindo aqui a ordem que o pessoal da escola me mandou aqui no WhatsApp. Sinara, a palavra é sua. Por favor, pergunte direto aí ao Guilherme, diretamente a Marcos. Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo, sim, Ah, Sinara. tá. Boa tarde. Parabéns, Fabiano, pelo excelente evento, mais um excelente evento, e ao Marcos pela excelente explanação. A minha pergunta é bem simples. Como o tema fala dos direitos coletivos em tempo de pandemia, eu pergunto, na tua concepção, Marcos, quais os impactos que a recente resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que estabeleceu aqueles critérios, né, de atuação dos Ministérios Públicos na fiscalização de políticas públicas, tem na negociação dessas políticas públicas? É essa a pergunta. Aí a outra é prática, é rápido também. Esses acordos que estão sendo feitos aí no Rio Grande do Norte, eles são homologados ou não?
Vamos lá. Eu tenho um receio em relação a essa resolução em função da mensagem que ela passa. Porque eu tenho notado algumas interpretações como se fosse uma forma de limitar a fiscalização em políticas públicas. O que de pronto tem que ser rechaçado, porque nós não temos como evitar esses problemas, como eu mostrei, vão chegar. Mas eu não vejo grandes problemas se a gente fizer uma atuação adequada em políticas públicas. Se a gente fizer uma atuação adequada, porque o que ele quis dizer foi praticamente ter uma certa deferência, quando não houver evidências científicas, prestigiar a solução do gestor. Eu não acho que ela vai impedir uma boa atuação, mas eu acho muito ruim a mensagem, principalmente porque vem de uma corregedoria, o colega, inclusive, de Natal, e passa uma mensagem, se você atuar, você pode exacerbar, isso pode criar uma ideia simbólica, mas eu não acho que ela traga qualquer limite ou dificulte se a atuação for adequada. E com relação à homologação, no judicial, nós temos pedido a homologação. No extrajudicial, nem sempre. A homologação tem trazido até algumas dificuldades que a gente tem que pensar. Eu sempre sugiro que tenham cláusulas de repactuação, mas se o juiz homologar, é ótimo, porque reforça a tese. O problema é que eu já vi casos de homologação parcial, aí é um problema, porque ele quebra a equação do consenso. Na hora que você fez um consenso, houve concessões recíprocas e o juiz não participou disso. Mas eu tenho visto ultimamente, em função inclusive desses novos instrumentos lá, do acordo civil, do acordo de não persecução, os juízes não mais homologando parcialmente, eles devolvendo para que seja feito um outro acordo quando eles acham que o acordo não deve ser homologado. Aí é mais adequado. Então, eu acho que é uma questão mesmo de escolha, já que a não homologação gera um título extrajudicial e a homologação geraria um título judicial. Só essa é a diferença. Tá, obrigada. Dois recadinhos aí, pessoal, para o pessoal aqui da escola. Primeiro, o seguinte, assinar o formulário aí. O pessoal que está participando, lembrar que para receber o certificado tem que assinar o formulário aí. O segundo recado é que nós vamos fazer o sorteio do livro, né? Sorteio do livro do Marcos aqui. Será feito um sorteio de um exemplar no final do evento aqui, lá para as 18h15, mais ou menos, 18h10, 18h15. A gente está com adiantada hora. Vou passar a palavra aí para o colega Salomão, fazer a pergunta dele e ver se a gente repete essa mesma sistemática aí, Marco, um pouquinho mais rápido. Deu muito certo agora. Oi, Fabiano, boa noite. Boa noite, Marcos. Parabéns pelo evento aí, mais uma vez, excelente. Minha pergunta, na verdade, ia muito no caminho da que Sinara fez sobre a recomendação 02, né, da presidência do CNMP e da Corregedoria Nacional, com relação justamente ao impacto que ela traria, né, em todo esse processo de autocomposição, né, de negociação coletiva. Mas, de toda forma, você já respondeu, mas eu acrescentaria o seguinte, a minha preocupação, e aí eu não sei se você compartilha disso, é que quando o artigo 2º dessa recomendação fala em legalidade formal e material, se ela não criaria justamente polêmicas a respeito da atuação do Ministério Público na negociação coletiva, não é? Principalmente porque o próprio artigo 70 da Constituição, ela fala não somente no controle de legalidade, mas também de economicidade, não é? E de eficiência. Então, eu queria saber o seguinte, a sua posição sobre isso, né, se caberia falar, né, em legitimidade, aliás, o artigo 70 fala em economicidade e legitimidade, se caberia ao menos alterar esses termos da recomendação, porque nós sabemos o seguinte, muitas vezes, isso principalmente os promotores que estão em cidades menores, né, você às vezes tem uma escolha administrativa que dá a entender que ele teria mais de uma opção, em tese, vamos dizer assim, a contratação de um show artístico, né? Ele teria uma discricionariedade, uma liberdade para isso, mas o caso concreto demonstra que não caberia, seja por conta do valor que vai ser pago ao artista, seja porque não está sendo investido em determinadas áreas prioritárias de direito fundamental. Enfim, queria te ouvir sobre isso, se esse controle não caberia também no plano da legitimidade e da economicidade, porque a recomendação fala somente de legalidade. Perfeita a colocação, o termo é inapropriado, é um problema. Eu leio ali legalidade como juridicidade, é aquela visão mais antiga de legalidade. É isso que eu não vejo, eu acho que é muito possível você dar uma interpretação que a legalidade não está no sentido de aplicação textual, positivista da lei, mas sim de juridicidade, partindo exatamente do seu raciocínio. Na hora que você, se você parte da lógica,
que é uma lógica mais da common law, inclusive, você partir da solução a partir dos problemas, na hora que você, a partir do problema, verifica que apesar de, em tese, você ter duas soluções, examinado o problema em tese, você só tem uma, deixou de ser discricionário, passou a ser vinculado. Ou seja, o problema remete à necessidade de que uma das alternativas seja afastada. Então, se ele tomou a alternativa ilegítima, naturalmente, tranquilamente, essa é uma discussão que deverá ser discutida e transportada até para o judiciário ou para uma negociação, no sentido de rever. Então, eu sou favorável, inclusive, à revisão dessa recomendação, porque é isso que eu disse, ela foi colocada talvez sem um aprofundamento sobre o controle de políticas públicas, a forma como ele está colocado, mas eu não acho que ela traga nenhuma... Não é por causa dessa resolução que isso vai atrapalhar a nossa atuação. Mas acho importante a sua colocação, bem interessante. Ótimo. Vou passar a palavra agora para a nossa colega Isabelle Barreto, da Promotoria da Infância e Juventude de Caruaru. Isabela, a palavra é sua. Faça a pergunta aí direto para o Marcos. Isabela? Isabelle? Está me escutando? Agora sim. Boa tarde. Meus parabéns pela exposição, foi excelente. Eu não estou mais em Caruaru, Fabiana, eu estou agora em São Lourenço. Foi mal. Estou precisando me atualizar. Eu tornei sexta, mas foram 8 anos aqui na infância de Caruaru. As minhas perguntas eram no sentido da pergunta de Sinara e de Salomão, e já foi abordada, mas eu fiquei curiosa com essa questão do TAC, o termo de compromisso, sem multa, porque realmente a gente tem muita dificuldade, os gestores não, eu acho até que isso é uma orientação geral, eles têm essa orientação de não firmar termo de ajustamento de conduta, a gente mandava ofício, chamava, tentava e não conseguia, o que é uma coisa boa, porque você senta para conversar, sem ter aquela pressão da multa, mas, por outro lado, isso não transforma o termo numa carta de intenção apenas, isso não dificultaria. E se vocês já executaram algum termo de compromisso interinstitucional sem a multa, como foi que isso, na prática, como foi que isso se desenrolou? A gente teve muito problema aqui com a FUNASE, com as unidades da FUNASE aqui em Caruaru. Eu lembro que antes da gente ingressar com a ação civil pública, nós fizemos foram muitas reuniões, inclusive com a presença da defensoria, com o juiz, uma reunião grande, com ata, em que foi colocada as intenções, assim, foi um compromisso que foi feito sem multa e tudo, e a gente não logrou êxito no cumprimento desse compromisso, e a gente teve que ingressar com a ação civil pública, que já vai com mais de 5 anos, não foi julgada ainda, e aí colocou-se uma perícia, o juiz achou por bem fazer uma perícia, e essa perícia, já está com mais de 1 ano também, e até agora, eu acho que já vai fazer 6 anos, já que a gente ingressou e não conseguiu. Mas, enfim, a pergunta, direcionando bem, realmente é em relação a essa experiência do TAC, do termo de compromisso interinstitucional, sem a multa, como é que isso se dá a execução, se tem uma efetividade na prática. Vamos lá, vou lhe agradecer, Isabelle, muita pergunta, porque me dá a oportunidade de falar uma coisa que eu não tive a oportunidade pelo tempo. Vamos lembrar o seguinte, a multa, a lei de ação civil pública, ela é de 85. Uhum. Já havia referência à multa, a necessidade das... Eu não estou ouvindo. Combinações no TAC. Uhum. E essas combinações, elas acabaram sendo repetidas nas normativas do processo civil. Sim, sim. Tá, me ouvindo? Eu estou dizendo assim, formas na execução do processo civil. E a execução, ela se tornou muito mais ágil, com a possibilidade de utilização de medidas atípicas, de medidas típicas.
enfim. De forma que nós estamos diante de um tipo de problema que a demonstração do problema é muito simples. Ninguém discute o problema. A dificuldade é como remediar o problema. Então, o que é que eu tenho trabalhado? Que como hoje, na hora em que você executa um compromisso, um TAC, um termo de compromisso, ele já é um título extrajudicial, e o juiz consegue, na primeira decisão, e a gente não tem nenhuma dificuldade dele determinar o cumprimento sob pena de multa em caso de inadimplemento, eu não vou deixar de firmar um compromisso por conta da dificuldade da multa, considerando que essas combinações elas vieram de uma época onde a execução da ação civil pública era mais problemática, e hoje a execução da obrigação de fazer ela é mais ágil. Sim. Eu não tenho essa dificuldade mais na execução. E eu vou dizer uma segunda vantagem, que eu não sei nem se resolveria para o seu processo. Qual é a experiência que eu tenho? Como nós estamos diante de problemas que são complexos, que na hora que você transporta para o judiciário vai ter que dizer qual é a forma de concretização, e ele tem mais dificuldade para isso. É muito melhor você levar para o judiciário já um acordo firmado, onde o gestor disse, eu me obrigo com isso, eu me obrigo com aquilo outro, eu me obrigo mais com isso, onde tem a assinatura dele, reconhecendo que ele vai cumprir essa obrigação. Onde eu vou transportar para o judiciário um título extrajudicial que tem, inclusive, a concordância do gestor, ou seja, deixou de ser discricionário, passou a ser vinculado. Ou seja, e lá, o que é que tem acontecido? O juiz determina ipsis literis igual TAC. Ainda digo mais, quando a gente faz essa negociação, que coloca no termo qual é a nossa proposta, e ele não assina, nós entramos com a ação, e o juiz tem dado a tutela antecipada, a decisão liminar, exatamente repetindo a nossa proposta. Porque para o juiz se torna mais fácil, deixou de ser uma coisa de garantia do direito à saúde, de garantir uma coisa mais geral, e ele passa a trabalhar com obrigações específicas, fundamentadas a partir do conhecimento do problema, onde a gente diz, a forma de resolver é essa. Nós estamos propondo que se resolva dessa forma. E a partir, uma coisa que seria um pouco mais subjetivo, você é objetivo, você firma o TAC, você consegue um título. Se por acaso não houver o cumprimento, se você conseguir usar a técnica adequada, você vai ter o cumprimento. Se não tiver o cumprimento, você pede que o juiz determine a multa a partir daquele momento. E a partir daquele momento, você vai trabalhar, inclusive, a continuação da negociação a partir de um parâmetro muito mais fixado de obrigações que o gestor já... Então, eu só vejo vantagens para você firmar esse acordo. No seu caso, o que é que tem acontecido com muitos casos que têm demorado 5 anos? É porque, às vezes, como ele é um tema muito novo, o próprio judiciário não tem dado uma condução estrutural a esses problemas. Então, ele fica trabalhando esses problemas como se eles, na mesma dinâmica dos processos tradicionais, internos. Aí lá tomam perícias muito demoradas e questões muito complexas, ele não tem o conhecimento da realidade, e acaba jogando o problema debaixo do tapete, passando 3, 4, 5 anos, e as questões não se resolvem. Por isso que eu digo, na hora que você dá uma dinâmica estrutural, mas eu insisto, vale a pena o acordo torna a situação mais fácil, inclusive de ser transportada para o judiciário, você passa a ter um título, você passa a ter uma assinatura, e do ponto de vista processual, ela só fala em combinações, ela não fala em multa. Então eu fiz, inclusive, a defesa no conselho, né? Um balizamento que um conselheiro, porque isso é estranho, não ser TAC, não ter multa, eu fui lá, fiz, mostrei toda a doutrina nesse sentido, e a gente conseguiu com muita tranquilidade, até porque a gente me fazendo numa sequência muito grande. Fiquei muito preocupado, porque eu levei muitos acordos foram homologados em função de acordos firmados no núcleo. Mas aí, e eu sempre tenho dado essa dica, essa orientação, porque a gente foge de um problema que não é real, é colocar o processo na frente do direito material. É pensar, criar um obstáculo processual para você não resolver um problema. E isso eu acho que é um problema que a gente pode evitar. Eu gostaria até de acrescentar aí a sua resposta. O próprio Código de Processo Civil, ele estabelece no artigo 814, quando você entra com a ação de obrigação de fazer, que o juiz, ao despachar inicial, fixará a multa, estipulará uma multa para estimular que a parte que está inadimplente cumpra. Então, isso, como bem colocou o Marcos, não é um problema, porque ao você ajuizar aquele termo de compromisso, que é um contrato que vincula as partes, a hora que você executa aquele contrato que vinculou as partes, o juiz, pela própria disposição legal, terá que fixar uma multa para que a obrigação de fazer seja
adimplida. Né? O que a gente pode dizer, pode ter um receio, não, mas o juiz pode fixar uma multa muito, muito baixa, que não estimula, aí cabe aos instrumentos processuais, recursos. Né? Vou passar a palavra agora para... eu estou num bate-bola bem rápido por causa do adiantar da hora, viu? Me permita só um adendo. Você pode até colocar a multa na proposta inicial, e mas eu vou cumprir, não quero a multa, você tira a multa e negocia um negócio processual. É outra saída. Então vamos fazer o seguinte, a perícia, essa perícia que a gente produziu fica sendo válida para o processo, então você custeia a outra perícia, já que você disse. Então você pode fazer, inclusive, uma negociação retirando a multa e colocando outros negócios processuais. Ou seja, é até interessante, a priori, colocar multa, porque você começa a ter gordura para barganhar, né? Tem uma gordurinha para barganhar. Eu vou passar a palavra para a Aline Rochelas, promotora de infância de Olinda. Aline, faça a pergunta direta aí, você pode diretamente trocar ideia aí com o Marcos. Boa tarde, Fabiano, Dr. Marcos e os colegas aqui presentes. Eu fiquei interessada, Marcos, quando você falou dessas estruturas auxiliares de acompanhamento da implementação dos acordos. E eu entendi que essas estruturas auxiliares talvez fossem outras instituições, a universidade ou mesmo uma empresa de consultoria, não sei. E aí eu queria saber quais são as estratégias que podem ser adotadas para trazer essas estruturas auxiliares para o MPPS sem custo para a instituição. Excelente pergunta, Aline. Essas estruturas elas podem assumir várias configurações. O exemplo que sempre se coloca é da Fundação Renova, que foi uma estrutura para participação dos atingidos nas indenizações de graves desastres ambientais, de graves tragédias ambientais, como foi de Mariana. Então, ali foi uma fundação que foi criada para poder garantir uma participação dos atingidos, para que eles possam identificar e lá poder mensurar as indenizações. É um modelo, a criação de uma fundação com esse objetivo. Mas existem entidades muito mais simples. Existem entidades com finalidade, muitas vezes, fiscalizatória. Eu digo a vocês que, às vezes, o gestor ele é um entrave, mas muitas vezes o gestor é o canal de solução de muitos conflitos. Eu já tive muitas oportunidades de ter gestores que são interessados em resolver, mas não conseguem resolver porque tem dificuldades na política mesmo. Então, eles passam a ser um importante instrumento. Então, ele pode apresentar um plano de cumprimento e você criar, dentro desses grupos, associações, a própria universidade, criar esses comitês. Você pode assumir várias formas. Chamam de comitês, chamam de coordenações, chamam de delegações, enfim, estruturas que podem ter qualquer formato, que pode servir para fiscalizar e dizer, não, nós não concordamos com isso, com aquilo, acrescente isso, acrescente aquilo. Ou para, propriamente, se for um tema muito técnico, para produzir a solução quando você verifica que o gestor não tem condição de produzir. Já demonstrou que ele não tem condição de produzir. Mas o formato ele é o mais variado possível. Vai desde um fundo, se for uma questão de indenização, vai desde uma fundação, vai desde a criação de um comitê. Ou seja, isso, eu não estou me lembrando, Class Resolute é uma figura que vem do direito americano. Ou seja, mas em resumo, é só uma estrutura que você cria para auxiliar o cumprimento da decisão. Essa estrutura pode não ter custo nenhum, porque você vai se valer de órgãos públicos, e esses órgãos públicos que têm atuação técnica na área. Essa estrutura pode ser custeada por um violador. Se você está diante de uma situação em que você tem um violador específico, você pode trabalhar que esse violador custeie essa estrutura. É o caso da Fundação Renova, que é custeada pela Vale do Rio Doce. Assim, tem vários formatos, tem várias formas. Eu volto a dizer, esfregar as inteligências e construir essas estruturas a partir das necessidades do caso. Os modelos, eles existem, mas não dá para se aplicar o que foi bom para uma realidade, necessariamente em outra realidade. Perfeito, obrigada. Vou passar a pergunta aí, a última pergunta, viu, Márcio? Porque se a gente for explorar aqui, a gente vai ficar aqui até meia-noite. Mas Mas fica à vontade. Tem um colega aqui inscrito, Para mim é um prazer. Ele fez a inscrição aqui há bastante tempo, mas passou batida aqui.
Eu vou abrir a palavra para ele fazer a pergunta dele direto aqui. William, pode fazer sua pergunta direto aí para nosso expositor aí. Está com o microfone fechado, pronto. William Lira. Oi, Marcos. Boa noite, prazer. William, estou há pouco tempo integrando a rede Nupia do Brasil, a convite da doutora Sâmia aqui do Paraná. Primeiro, é um prazer compartilhar com vocês. Na verdade, a minha pergunta já foi passada primeiro pelo Fabiano, né? Mas eu acho que o tema que nós precisamos trabalhar agora, na verdade, é como a interação entre a primeira instância e os órgãos de revisão do Ministério Público. Como é que você vê, ou como você vem tratando essa interação entre os promotores que estão ali nas comarcas e os órgãos de revisão em relação a esse processo todo autocompositivo? Muito obrigado, William, pela pergunta e sucesso aí nessa atuação. Doutora Sâmia, mando um abraço para ela, uma grande referência nessa área. Eu acho que ela é importante. Isso a gente tem trabalhado, de alguma maneira, no nosso núcleo. Primeiro, porque o nosso núcleo, a gente teve esse cuidado de ter um órgão colegiado que tem um integrante do Colégio de Procuradores. Então, a gente tem um representante do Colégio de Procuradores que, no nível mais estratégico das grandes decisões políticas, ele já integra o nosso núcleo, de alguma maneira, ele conhece. A segunda ideia nossa é trabalhar muito com projetos. Então, a gente tem dado uma divulgação muito grande à nossa atuação com projetos, tentando estimular, explicar, justamente para que o Ministério Público também comece a entender a lógica da nossa atuação e isso começa a ser disseminado pela instituição. E a terceira coisa é o seguinte, no nosso núcleo, a gente tem sempre uma preocupação, sempre estar com o promotor presente. A gente teve muito esse cuidado. Isso me preocupa muito, que alguns núcleos de autocomposição do Brasil, discuti muito isso com o Fabiano e com outros colegas de outros núcleos que nos procuraram, às vezes importar um modelo que é muito próprio do judiciário. No judiciário, os juízes, eles normalmente suspendem os processos e mandam para o núcleo para resolver. E no nosso caso, não, nós somos partes. O núcleo não pode se substituir ao promotor para dizer como é que resolve um problema coletivo, que é da atribuição do promotor. Então, nós envolvemos necessariamente os colegas, para que eles entendam sobre a autocomposição. Então, nós temos um programa muito grande de capacitação e autocomposição também. E temos esse cuidado. Mas, como ele é uma mudança cultural, isso que você colocou é realmente um desafio. Ou seja, ainda está muito impregnado. E, principalmente, eu tenho um núcleo que a gente opera aqui, que eu vejo uma potencialidade, que é um núcleo na área de família, que começou com atuação muito específica na questão de um projeto que a gente tinha de registros públicos, daquelas crianças que não tinham registro, mas hoje já começou a ter uma atuação para atuação custos-legis, ou seja, o Ministério Público hoje ele pode, mesmo tendo uma atuação custos-legis, por intermédio do núcleo ou diretamente, resolver um problema e entregar um processo para o juiz, no lugar de entregar um parecer sobre uma determinada opinião jurídica, ele pode entregar um problema resolvido. Ele pode chamar a mediar ali, fazer uma mediação entre as partes do conflito, com a utilização de técnica, firmar um acordo e dizer, doutor, aqui, eu pedi uma suspensão, pedi um prazo, está aqui, juntar o acordo no parecer dele, está aqui, e tem um protagonismo, resolvi o conflito. Então, ainda essa cultura da litigiosidade está muito impregnada, assim, está muito introjetada a ideia, eu sou custos-legis, eu só atuo no processo, eu só atuo para dar uma opinião. Nesse sentido, isso faz com que esses grupos com atuação mais custos-legis acabem se afastando um pouco da necessidade de se aprofundar na autocomposição. E esse é um problema. Então, se eles passarem a perceber qual é a potencialidade, quantas questões Silvia, como procurador e tantos procuradores, pegam no segundo grau de demandas repetitivas, de vários pareceres que ele dá numa determinada questão. Se por acaso tiver um núcleo auxiliar que possa trabalhar junto com o procurador uma solução para todos aqueles processos, buscar uma negociação mais ampla, ou seja, ele resolve 100 processos, 200 processos, 300 processos, e já leva para o judiciário sem esperar que encaminhe para o núcleo do judiciário. Enfim, são potencialidades da autocomposição que acabam não ficando muito percebidas, principalmente por aqueles órgãos com atuação mais processual.
E aí isso é realmente um problema que a gente precisa enfrentar de alguma forma, e pode gerar esse descompasso. Por isso que eu senti essa necessidade. É o que eu estou dizendo, o conselheiro ele foi e se colocou, olha, eu estou achando estranho. Entendi o que você colocou, mas eu queria que você fizesse uma sustentação oral no conselho. Eu fui e fiz, levei vários, e acabou passando com muita tranquilidade, mas justamente por conta dessa necessidade. É um cuidado que eu acho que tem que ter mesmo, é uma dificuldade que pode acontecer, porque senão você vai para uma atuação muito imediata, tá lá, tem que ter as combinações legais. Combinação legal na cabeça da gente é multa. Então tem que ter multa, então não tem a multa, eu não vou homologar o acordo, e aí você entra numa discussão procedimental, prejudicando, vamos dizer assim, os impactos sociais de uma atuação relevante. Marcos, são 18 horas e 16 minutos já. Já exploramos bastante o amigo aí. Eu vou agora encaminhar agora já para nossos últimos momentos. E a gente agora quer fazer o sorteio do livro. Daniela, que é nossa assessora aí na escola do Ministério Público, ela tem um sistema aí que ela vai fazer pelo DOIT e vai compartilhar a tela aí para a gente poder fazer o sorteio do livro. Agora eu vou estabelecer uma regrinha. O sorteio vai ser para todos os inscritos, mas só vai ganhar quem estiver presente. Se for sorteado alguém que não está presente, que já saiu, a gente repete o sorteio. Daniela, tenta compartilhar aí a tua tela para fazer esse sorteio ao vivo. Já vou também aproveitar para convidar todos para o nosso próximo evento, nossa próxima edição do Núpia Escola Convidam, Conversa Autocompositiva. Desta feita será dia 27 de julho, daqui a 3 semanas, com Humberto Dalla Bernardino Pinho, que é promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor pós-doutor pela UERJ, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre e doutor pela UERJ, pós-doutor pela Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, e vai falar sobre acordo de não persecução civil. Esse será o tema do nosso querido Humberto, outro grande amigo que a gente vai ter o prazer de receber aqui. Doutor Silvio, como de praxe, agora o encerramento é todo de Vossa Excelência aí. A gente já passou aqui da hora, foi maravilhoso. Marcos, sua palestra, sua exposição, só tenho a agradecer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vou passar a palavra ao nosso diretor aí, para ele fazer as honras do encerramento aí, e dizer que as portas do Ministério Público de Pernambuco estão abertas, quando tudo que você precisar, conte conosco aqui, com o Núpia, com o Ministério Público de Pernambuco, com a escola, e estamos aqui à sua disposição para o que precisar, viu, amigo? Forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Fabiano, parabenizar mais uma vez por esse grande evento, amigo. Foi uma bela tarde e noite. Pela coordenação, meus parabéns também pelas ideias e por trazer essa figura fantástica que é o Marcos Aurélio, grande professor, grande colega do Rio Grande do Norte, um trabalho excepcional, vem fazendo também no MP do Rio Grande do Norte. Parabéns, Marcos, também pela leveza, pela praticidade, pela objetividade da palestra. Foi realmente muito prática, muito dinâmica e encaixou todas as expectativas imagináveis e possíveis. Quero dizer, por último, que, infelizmente, a nossa tática, que eu combinei com o Dani, dela atrasar o sorteio para que ficasse com o diretor da escola, não funcionou, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. A gente combina direitinho. Parabéns, Marcos. Muito obrigado aí pela sua gentileza do seu tempo e até uma próxima vez. Parabéns também, Fabiana. Agradecer também a Daniela e a Gabriela pelo apoio. Eu que agradeço a todos vocês pela gentileza e fica só a expectativa de poder estar aí presencialmente em outros momentos. Um abraço grande. Um abraço.